Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Pastor Josué Gonçalves aqui para mais um podcast da família. E que bom poder estar com você todos os dias às 11 horas, sempre trazendo aqui um assunto relevante. E hoje vai ser um podcast muito especial, porque vamos estar abordando um tema que, para mim, é um dos mais importantes para a vida, em todos os aspectos. Se você não entender o seu propósito de vida, você não entendeu, talvez, a razão de você existir. E é muito sério quando uma pessoa vive sem saber por que ela está viva, qual o propósito de Deus ter criado ela. Então é muito importante que você fique conosco hoje até o final. Nós vamos estar conversando aqui, eu acredito que sobre alguns aspectos deste assunto que vai fazer muito sentido para você e vai jogar luz, esclarecendo muita coisa que você tem dúvida. E aí eu quero que você convide o máximo de pessoas que você puder, ok? Nós estamos também aqui no Instagram e eu gostaria de saber da onde é que você está me assistindo, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Não é? Da onde é que você está me acompanhando? Você está em São Paulo, pertinho de mim aqui, ou você está em outro estado do Brasil, ou em um outro país? Nós temos uma audiência muito expressiva, por exemplo, na Europa. Então, dá um alô para nós, vocês que são da África, que sempre nos acompanham também. Nós temos a Suelen do Japão, que está conosco sempre. Nós temos muitos irmãos que nos acompanham lá dos Estados Unidos, principalmente daquela área de Massachusetts e da Flórida. Muita gente que nos acompanha e já vai aqui o nosso abraço a todos vocês. Agora eu quero que você mande um convite. Você que está no Instagram, você já pode clicar aqui no aviãozinho, como eu estou fazendo agora, e você já vai convidar aí pelo menos umas 20 pessoas para participar conosco. Você que está no YouTube, você já clica no compartilhar aqui embaixo e vai compartilhando esse link com a sua família, com a sua igreja e com os líderes de pequenos grupos, com o seu pastor, a sua pastora. Vai chamando todo mundo aí para participar do nosso podcast de hoje, até porque nós temos hoje aqui dois convidados muito especial e um deles é o autor desse livro aqui, junto com o Douglas Gonçalves, Deus te fez de propósito. Esse é um livro que eu penso que todo cristão e não cristão deveria ler. E é sobre esse assunto que nós vamos estar falando hoje aqui com todos vocês. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui ao pessoal da Bahia, a Isabel de Bragança Paulista, Florianópolis, a Thaís de Campo Formoso, o Marcos lá da França, Reginaldo de Castanhal, Viviane de Bragança Paulista, Nilda dos Santos, de Bela Vista, Goiás, Recife, São Luís do Maranhão, Santarém. Grande abraço, Kleber. Eu recebi um convite do seu pastor para eu ir aí em Santarém, só que infelizmente não vai dar. O Djaí lá de Floripa, Angra dos Reis. Eu tenho uma experiência com Angra dos Reis bem interessante quando eu fui pregar numa ilha aí, viu? Meu Deus. Cadu e San, deve ser isso. Barueri, Rio Casca, nunca ouvi falar dessa cidade, hein? Minas Gerais, Rio Casca. Às vezes quando eu fico assim me perguntando como é que nasce o nome dessas cidades, não é? Campina Grande, Paraíba, Rio de Janeiro, Balsas, Maranhão, Marabá, Marabá é quente, gente. Meu pai da glória. Porto Velho também é quente. Uberaba, Salvador, Bahia, Amazonas, Santa Rosa, Espírito Santo, São Paulo. Espírito Santo, Cariacica, Pastor Rubens, lá do Rio de Janeiro, Betim, Minas Gerais. Recebi um convite do pastor Neemias de Betim para falar
conferência de pastores no mês de julho do ano que vem. É bem provável que eu vou estar lá, até porque nós estamos falando sobre a rede PDP e eu quero divulgar aí também. Santa Rosa de Viterbo. Meu pai, Santa Rosa de Viterbo, São Paulo. Você tinha ouvido falar dessa cidade? Não conheço. Não, eu também. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Indiaroba. Essa é difícil. Sergipe. Gente, eu vou fazer um sorteio das cidades mais diferentes aqui, ó. São Paulo, Governador Valadares. Tem uma história engraçada, Governador Valadares. Você vai nos Estados Unidos, ali na região de Boston, para todo mundo que você pergunta, você é Governador Valadares, mas na verdade é de Timóteo, é de alguma cidadezinha. Às vezes é tão pequenininho que fala, não, eu sou de Governador Valadares. Reginaldo da Espanha. Então nós temos Espanha, Japão, França, Luanda. Olha, nós estamos bem aqui. Vários países representados. Toronto, Canadá. Letícia. A minha filha se chama Letícia. João Pessoa, São Francisco do Sul. Eu gosto de São Francisco do Sul, hein? Pastor Ney Gomes, lá de Belo Horizonte. Olha que outro nome interessante, Choró. Choró, todo mundo de Choró. Um abraço para todos de Choró aí, Ceará, tá? Alagoas. Deus abençoe vocês. Ô, Suelen, você que é do Japão aí, manda um WhatsApp para todos os irmãos Nisei, Sansei, japonês que fala português aí, para a pessoa assistir. Sou de Angola, Luanda, mas resido na Bélgica. Chique, hein, irmã? Que legal. Belém do Pará, Mantenas, Minas Gerais. Olha aí, bastante pessoas. Vamos ver aqui no YouTube agora, né? Os nossos irmãos aqui do YouTube. Porto Firme, Acará. Meu Deus, no Pará. Sua terra lá, seu estado, né? Conhece lá, Acará? Não conheço. Barcarena. Gente, acho que foi Barcarena que eu fui, que tinha numa casa na árvore. Eu e a Rose ficamos hospedados numa casa na árvore. Muito legal. Rio de Janeiro, Minas Gerais, Barcarena, Pará, Sergipe, Cuiabá, Morro Agudo, Nova Santa Rita, Tupã. Eu tenho amigos em Tupã. Acará, Barcarena, bastante gente dessa região aí. Morro Agudo, Castanhal, Campina. Rapaz, você está contribuindo para aumentar a nossa audiência aqui, né? Muito bem. Balneário Camboriú, Angola. O pessoal da Angola aqui conosco, como sempre, não é? Bom, eu estou recebendo aqui hoje dois grandes amigos. Obrigado por ter vindo, Tiago. Deus abençoe. Bem-vindo aqui. Estou muito feliz de estar aqui, pastor. Muito grato pelo convite e quero servir o pessoal com aquilo que a gente tem aprendido nos últimos anos, né? Ótimo. Bem-vindo, meu amigo, pastor Igor. Obrigado, meu pastor. Sempre uma honra estar com o senhor e o Tiagão aqui hoje, batendo esse papo sobre propósito. Legal. Foi muito bom, né? O nosso bate-papo ontem. Ontem nós falamos aqui sobre mentoria pastoral. Como é importante você ter mentores em áreas específicas. E hoje nós vamos estar falando sobre propósito. Sabe, o Miles Monroe, aquele que morreu, para mim era um dos caras que mais tinha graça para falar, principalmente sobre o reino de Deus. E ele tinha uma frase que ele dizia assim, nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Olha só, hein? Nem a morte é pior do que uma vida sem propósito. Antes de nós começarmos nosso bate-papo aqui, eu quero que você mande a sua pergunta. A Isabela, ela vai estar catalogando as perguntas e mandando para mim aqui. Hoje ela vamos estar falando sobre propósito. Então, se você tem uma pergunta, tá? Manda aí no chat, aqui no YouTube, e aqui também não. Ô, Isabela, fica de olho também aí no Instagram, vê se você consegue ficar de olho no Instagram, aí você marca as perguntas que fizeram no Instagram também. Então você pode fazer aqui no YouTube, não é, a sua pergunta, e também no Instagram, e o meu pessoal vai estar catalogando essas perguntas, selecionando, e nós vamos responder. Mas, Tiago, por que é importante viver com propósito?
Pastor, estou muito feliz de estar aqui para poder falar sobre esse assunto, porque é algo que, quando a gente colocou em intenção, mudou nossas vidas, né? Uhum. A gente, como brasileiro, vamos dizer assim, não tenho muito contexto de outros lugares, mas falando do Brasil especificamente, a gente vive aquele famoso esquema Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. É verdade. Infelizmente, acabou virando um hino, aí não sei se o senhor se lembra, na Copa de 2002, o pessoal cantava isso, era o hino da seleção e tal, e desse jeito, deixa a vida me levar, as pessoas foram vivendo a vida. Só que isso acarreta um monte de problemas, porque se você não for intencional, suas escolhas vão te levar a lugares ruins, né? Nem sempre a vida vai te levar para aquilo que é o propósito de Deus para você. Então, eu creio que nós precisamos viver de propósito para viver a vida que Deus sonhou para nós. E se a gente viver nesse esquema Zeca Pagodinho brasileiro, a gente não vai chegar nesse lugar, com certeza. Interessante. Igor, você já descobriu seu propósito? Já, pastor. Graças a Deus. Senão, nem estaria aqui. Brincadeira, brincadeira. O Igor, por que viver com propósito? Porque eu imagino que uma vida sem propósito é uma vida talvez muito até estranha, né? Muito sem graça, digamos assim. Quando eu converso com algumas pessoas que elas têm o propósito delas não, vou casar e tal, ter minha família e tal, parece que não tem muito sentido. E é tão interessante quando nós só sabemos disso quando realmente descobrimos nosso propósito, porque tudo gira em torno do propósito. A gente tem uma motivação, um motivo para uma ação, a gente tem um motivo para viver. Uma pessoa que... Eu conheço pessoas, pastor, jovens de 40 anos até 50, que estão sem propósito de vida, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Aí começa a inventar coisa, né? Aí o diabo começa a colocar para quê? Para deixar a esposa, viver uma aventura, uma série de coisas. Por quê? Porque existe um vazio dentro dele. Existe algo dentro dele que ele não sabe nem discernir. Por isso, é muito importante todos saberem o seu propósito de vida. Tiago, você colocou no livro, você e o Douglas, colocou que o seu propósito é maior que você. Explica isso para nós. Sim, pastor, porque, como o senhor começou dizendo, né, do Miles Monroe, sobre a vida, quando você morre, viver uma vida sem propósito é pior do que isso, né? Pior do que a morte. Eu acredito que uma vida com propósito, ela vai além da sua vida. Por quê? Porque você vai deixar um legado, você vai deixar algo que vai representar você mesmo na sua ausência. E não para levar o seu nome, mas para levar o propósito de Deus adiante. O nosso propósito é um pedacinho do propósito de Deus. Então, quando a gente vive uma vida com um propósito, a gente deixa algo para quem vai vir depois de nós. A gente vive algo que merece ser divulgado além da nossa própria vida, né? É interessante, né? Quando o Javier estava me ajudando aqui a tornar mais claro, não é? O nosso propósito, a nossa visão e tal. E aí, então, porque, para vocês entenderem, eu quero que depois até o Tiago fale um pouco sobre isso, visão, chamado, propósito. Então, não tem como você desconectar uma coisa da outra, né? Então, qual que é a visão, entendeu? Dentro do nosso propósito ministerial? É ser a maior referência, ser o ministério como a maior referência global que trabalha com família. Então, aí é exatamente isso. O seu propósito tem que ser tão grande, primeiro, que você não consegue cumprir sozinho. E segundo, que você morre e outros vão ter que dar sequência para que isso seja alcançado, ou talvez nem vai ser alcançado, por causa da sua grandeza, de tão grande. Entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. Agora, qual a ligação do propósito com o chamado? Tá, vamos lá. Tá? Pastor, assim, primeira coisa que a gente precisa falar sobre isso é que quando nós falamos e usamos essas nomenclaturas, nós escolhemos um significado para elas que talvez pode ser diferente do que alguma pessoa que está nos assistindo aqui ouviu do seu pastor, de um líder que ele gosta, de uma pessoa que ele admira. Por quê? Porque cada um vai ter uma visão, uma interpretação sobre o que cada palavra significa. Então, no livro nós definimos, mas nós deixamos bem claro, não significa que o seu pastor está errado ou que alguém que você admira está
tá errado. Não, nós escolhemos chamar desse jeito porque para nós faz sentido. E quando você dá um passo para trás, faz um overview, né, de tudo, assim, olha o todo, nós estamos falando basicamente das mesmas coisas. Às vezes chama um negocinho diferente, chama outro negocinho diferente. Então vamos lá. Propósito para nós é o motivo pelo qual você nasceu, o motivo pelo qual você existe. E no livro a gente vai defender uma ideia de que ele é o casamento do seu chamado com a sua missão. Então, até tem na capa do livro, né, a missão e o chamado se tocando ali, que é a ideia do propósito, né? Então, como que a gente define o chamado, por exemplo, né? O chamado, ele é o sacerdócio de todos os santos. O chamado é igual para todo mundo, pastor. Sabe quando a gente fala, eu tenho um chamado? Tem sim, todos nós temos o mesmo chamado. Nós cremos nisso baseado na primeira vez que a palavra chamado aparece na Bíblia, quando Deus chamou Adão no jardim. Deus chamou Adão porque ele estava fora da posição. Ele tinha pecado, estava escondido de Deus. Deus chamou para devolvê-lo à sua posição. Qual é a posição de Adão? Adão é um sacerdote. Ele foi criado para isso, para esse encontro com Deus e para conectar as realidades terrenas com as realidades divinas. Então, nós nascemos para isso. Todos nós temos o mesmo chamado, sermos sacerdotes desse Deus Todo-Poderoso. Então, o chamado de todo mundo é igual. Como você vai desenvolver o seu chamado é diferente, mas o chamado é igual para todo mundo. Agora, o que é a sua missão? A sua missão é um pedacinho da missão de Deus. Deus está em missão. De Gênesis a Apocalipse, ele está fazendo alguma coisa. Eu gosto muito do versículo, pastor, que Jesus fala assim, meu pai trabalha e eu também trabalho. Né? Porque Deus está trabalhando em algo, né? Ele não está lá esperando as coisas acontecerem, não. Jesus falou que Deus está trabalhando. Então a missão de Deus qual que é? De Gênesis a Apocalipse, formar uma família com filhos e filhas semelhantes a Jesus. Ele deseja isso em Gênesis, ele deseja isso até Apocalipse. Nós participamos disso. E aí nós empenhamos o nosso trabalho, a nossa vocação, né, os nossos dons, os nossos talentos nesta missão, ou no pedacinho da missão de Deus que nós participamos. Ótimo. Pergunta, Igor. Meu chamado, aqui é uma pergunta de uma mulher. Sim. Meu chamado pode ser a maternidade? Sou mãe, do lar. Creio na salvação da minha família, mas às vezes eu acho que não tenho chamado, propósito. Pode sim. O chamado de Maria foi ser mãe, Salvador do mundo. Só isso, né? Só isso, bastou isso. Não, estou lembrando aqui da Luísa, minha netinha, né? Que falou assim para a Val. Ô mãe, Joquebede, ela só foi mãe de Moisés? Então, só isso, só a mãe de Moisés. Só isso. É muito interessante, porque ser uma boa mãe é inerente a todas as mães, né? Mãe segundo o coração de Deus. Agora, existe sim algumas mães que terão alguns filhos extraordinários. Eu vejo muito, por exemplo, a Samia Marcilli, esposa do Ítalo Marcilli, que são médicos, ela renunciou à profissão dela de médica, que ela é médica também, para cuidar, e está grávida, se não me engano, do 7º filho. São todos homens. E eles têm, assim, algo muito certo. Nós estamos formando, na minha linguagem, formando heróis para a nação. Então, eles têm isso muito certo do que eles querem deixar para a nação. Então, pode sim ser um propósito, mas não estou dizendo o que é. Todas as mães já têm uma missão divina de ser mãe. A dela pode ser algo até muito maior. E é muito interessante essa questão que o Thiago estava falando. Mas depois eu falo um pouco mais. Vamos responder essa pergunta, depois eu falo algo que eu estava pensando. Muito interessante sobre isso. Então, e você, o que você acha? Eu acho que sim, que ela pode sim, pode ser o propósito dela. Eu não chamaria de chamado, né? Eu chamo de propósito, mas eu entendo que a pergunta ela está falando disso. E eu acho que, infelizmente, ao longo dos últimos anos, a gente tem perdido esse valor de ser mãe. Né? Porque você tem que estar no mercado de trabalho, você tem que estar fazendo isso, tem que estar fazendo aquilo. E pode estar, não tem problema. Mas por que não ser mãe? Por que não dedicar a sua vida a um filho? A gente fala muito isso também, baseado no livro Formador de Heróis, né? Por que você não escolhe, ao invés de se tornar o herói, você ser um formador de herói? Abrir mão de ser você para ser alguém que vai multiplicar você por muitas vezes, né? Então, aí o senhor citou Joquebede, Maria, né? E a mãe de John Wesley, e a mãe dos grandes avivalistas. Cara, essas pessoas foram muito importantes para que a gente recebesse a mensagem do Senhor agora. Se não fossem essas mães, a gente não estaria aqui onde a gente está hoje. Então, sim, pode sim ser o seu chamado, o seu propósito, né? É interessante. O que as pessoas precisam entender é que
O propósito de vida não tem nada a ver com fama, não é com sucesso na perspectiva de alguns. Não tem nada a ver. Eu me lembro que a Laide, né, ela trabalhava como cozinheira aqui do nosso ministério. Ela trabalhou aqui na editora, depois ela trabalhou no SOS Casamento, e era impressionante como fazer bem o que ela fazia na cozinha dava sentido para a vida dela. Sim. Olha só, ela fazia tão bem. Teve pessoa que falou, meu Deus, que feijão é esse? Veja só, o feijão. Que feijão é esse? Meu Deus, eu nunca comi um feijão assim e tal. E todos que experimentavam a feijoada que ela fazia. E aí a gente percebia que aquilo para ela dava sentido para a vida dela. Sim. Quem me garante que esse não era o propósito de vida dela? Agora, é pouco ela alimentando pastores? É pouco ela alimentando o grupo que trabalhava no processo de restauração de casais? Quando chegar no céu, se nós não fizermos bem feito com a motivação certa, é perigoso ela receber um galardão maior do que o nosso. Com certeza. É isso aí. Você está me entendendo? Então, o que as pessoas... Porque às vezes as pessoas pensam assim, não, o Douglas, o pastor Josué, o Tiago, o Igor, são pastores, certo, relevantes na nação e tal. Então, eles estão cumprindo um propósito. Então, será que o meu... Peraí. Não tem nada a ver com projeção, não tem nada a ver com mídia, não tem nada a ver com sucesso na perspectiva das pessoas lá fora, entendeu? Tem pessoas que estão... Aquela escrava que estava na casa de Naamã, certo? Ela está citada na Bíblia, você está me entendendo? E, de repente, ela cumpriu o seu propósito na casa de Naamã. Certo? E em cumprindo o seu propósito, ela se tornou uma chave para a cura de um oficial do rei da Síria. Olha só, do exército do rei da Síria. Então você precisa entender, vocês que estão nos acompanhando, nós estamos aqui com muita gente no Instagram e aqui também no YouTube, vocês precisam entender que o cumprimento de um propósito não tem nada a ver, certo, com projeção do seu nome, né? Isso pode acontecer. Isso é um erro muito comum, viu, pastor? Aí a pessoa fica procurando o que fazer para ver se ela aparece. E, na verdade, Deus não chamou ela para... É o que o Douglas sempre usa, o Douglas usa aquela ilustração do técnico e do jogador. É isso. Não é verdade? E até ele disse lá sempre ele fala sobre isso, né? Que o técnico é o cara que ele não recebe a medalha, entendeu? No entanto, ele é o estrategista, não é? Ele é o cara que desenha como vai ser, mas ele abre mão para que os jogadores façam um bom trabalho. Então, ele não está preocupado com a sua projeção. Inclusive, os técnicos que querem aparecer mais do que os jogadores, geralmente não se dão bem. Sim. Geralmente, eles não se dão bem, entendeu? Então, o que nós precisamos entender é que o cumprimento do meu propósito pode me fazer uma pessoa conhecida, mas eu posso morrer no anonimato. Sim. Só que eu não posso esquecer que diante de Deus ninguém passa batido, certo? Ninguém passa batido. Vamos pensar no futebol. O cara que coloca lá a roupa dos jogadores de forma organizada, ele é tão importante quanto o cara que fez o gol no final do campeonato. Ele é tão importante. Por quê? Ele faz parte de um todo, entendeu? Que se não fosse feito bem feito, poderia comprometer o trabalho do time. Então é isso que você precisa entender. Tem outras perguntas aqui, ó. Deus permite a gente sofrer na vida para descobrirmos o nosso propósito? Pastor, não é obrigatório você sofrer, mas eu acredito que o sofrimento é uma escola, né? O sofrimento nos ensina. Então, todas as pessoas têm que sofrer para descobrir o propósito? Não obrigatoriamente. Mas o processo de sofrimento, né? O processo que você passa enquanto está sofrendo, te ajuda, te aponta para o propósito? Se você estiver atento, muitas vezes se você for ver o José, se for ver o Moisés, o próprio Cristo... Não, né? E até, pastor, se você falasse assim, ó, José, seguinte, ó,
eu tenho uma proposta para você. Você vai ser governador do Egito, mas antes vai acontecer isso. Não, vou deixar Obrigado, isso aí. vou cuidar das ovelhas do meu pai. Não é verdade? Então, a gente precisa ficar atento a isso, né? Muitas vezes no nosso caminho a gente vai ter dificuldades, mas eu brinco no livro que são checkpoints obrigatórios. Sabe aquela fase do jogo? Que você tá jogando videogame, você tem que passar por aquilo para você poder ter ferramenta suficiente para a fase seguinte? É exatamente isso. Na vida é assim, né? Eu cito o exemplo também, por exemplo, hoje nós estamos dirigindo uma igreja, né? Eu e o Douglas dirigimos lá, família Jesus Cop. Mas se não fosse os 14 anos que eu convivi com o senhor lá na família Baixo da Graça, aprendendo em todos os aspectos, ficando em todos os lugares, desde estacionamento, sorriso, dando palavras de todos os tipos, pregações em todos os cultos, passando crianças, adolescentes, tudo. Isso se eu fosse escolher, eu jamais faria tudo isso. Mas hoje eu sei o quão importante foi para mim. O quanto me apontou para aquilo que Deus tinha para mim. Então, é um processo e faz parte, né? A gente não pode renegar isso porque vai nos ajudar no futuro. Até eu tenho... depois você pode complementar, Igor. Eu tenho dito, por exemplo... Vamos pensar em José, que eu gosto muito da história de José. Quando você não respeita as fases do processo, você chega lá aonde Deus quer que você chegue despreparado. Olha só, por que Deus permitiu que José ficasse um tempo na casa de Potifar? Porque ele precisava aprender sobre protocolo. Ele precisava aprender como é que é viver num ambiente que eu nunca vivi, entendeu? De um oficial. E ele conversava com o oficial, ele conversava com a esposa do oficial. Ele aprendeu muito sobre como era Faraó, como era o palácio. Aí ele vai para a prisão. Na prisão, ele estava preso com os caras de dentro do palácio. Então, ele aprendeu tudo. Quando José chegou no palácio de Faraó, ele sabia como entrar, como se portar, ele conhecia como funcionava, entendeu? E se ele não passa? Então, tudo tem um propósito. Veja que Deus, ele é intencional. Se ele está permitindo que você passe por onde você está passando, é escola. É escola. Aprenda tudo que você puder aí, porque lá na frente você vai precisar. Aprenda tudo. E não queime etapas. Não queime etapas. Foram 12 anos, períodos distintos em salas de aulas distintas, e José, eu creio que aprendeu muito na casa de Potifar, aprendeu muito na prisão, e quando ele chegou no palácio, eu acredito que ele já sabia o que tinha que saber, porque ele entendeu o processo, as salas de aulas e as fases. E aí tem pessoas que atropelam, né? Atropelam, às vezes fala com alguém influente para não passar por aquilo que Deus queria que ele passasse, e aí, quando ele chega aonde poderia chegar preparado, aí ele não vai fazer bem feito, porque ele não aprendeu quando deveria ter aprendido. É interessante, pastor, sobre propósito, que a gente precisa entender que tanto José como a escrava, eles não cumpriram o propósito quando chegaram naquele momento. Eles já cumpriram o propósito desde a sua juventude, porque a gente está cumprindo o nosso propósito, a nossa natureza em todos os estágios de processos. Então, em cada processo que a gente está cumprindo o nosso propósito. Só que, nesse processo que nós somos aperfeiçoados para chegar, talvez a escrava falou com tantas pessoas a mesma coisa, querendo ajudar tantas pessoas, mas chegou no momento certo, na hora certa. Assim como José. A gente vê José em todos os lugares ele governando. Então, a questão do nosso propósito, a gente vai cumprindo nos processos. É por isso que é importante a gente entender e não fugir dos processos. E sim ser quem nós somos em cada processo. Porque não tem nada melhor do que isso. Vamos cumprir o nosso propósito em cada processo para que lá na frente se cumpra aquilo que o propósito de Deus, aquilo que Ele quer. Então, o nosso propósito é só cumprir em cada processo, é como se fosse cada ciclo. A gente vai completando os ciclos. Na verdade, José governava aonde ele chegava. Onde ele chegava, exatamente. Ele liderava em todos os lugares, ele servia as pessoas, né? Então, é muito interessante quando nós entendemos o que é visão, o que é missão, o que é propósito, o que é chamado, para a gente poder discernir melhor. Porque tem gente já cumprindo o propósito e não sabe. Exatamente. Exatamente. Agora, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Pastor,
no casamento, os propósitos se completam ou seguem distintos? Tá. Também é outra coisa que não é obrigatório, tá? Mas a gente entende que o propósito ele não precisa obrigatoriamente complementar, mas ele não pode ser conflituoso. Então vamos dizer, né? Eu casei com a Thaís. A Thaís tem um chamado missionário para a África e eu tenho um chamado de pastor local para Bragança Paulista, terra da linguiça. Não vai dar certo, não tem como, entendeu? Então ele não pode ser conflituoso. Agora, na maioria dos casos, vai ser complementar. Um vai ajudar o outro a conseguir. Agora, só de não ser conflituoso já dá para acontecer. Agora, sobre casamento, eu vou perguntar para o senhor, pastor, propósito pode ser diferente? Essa pergunta ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Por quê? A palavra submissão já define. Por exemplo, sub, debaixo. Missão, profissão ou vocação. Então, quando Deus pensou em casamento, ele pensou exatamente aí. Olha só, o que ele disse para Adão? Governe, cultive e proteja, certo? Ó, você vai governar, você vai cultivar, você vai proteger. O que Deus disse para a mulher? Auxilie. Auxilie. Deus não disse para ela, governe, cultive, proteja. Não. Ele disse, ó, Adão governa, você auxilia. Certo? Ó, Adão cultiva, você auxilia. Adão protege, você auxilia. Casar significa abrir mão, muitas vezes, de sonhos para se realizar no sonho do marido. Sim. Porque se os dois quiserem sonhar de forma diferente e se realizar nos seus sonhos, não vai ter casamento. Não tem como, não tem como. É o que você falou. Meu sonho é ser missionário na África. Não, meu sonho é ser pastor local. Como é que a gente vai conciliar isso? Então, no caso aqui, Deus coloca a mulher, você quer casar? Então fica, ou então viva solteira. Aí você cumpre o seu sonho, aí os seus ideais, aí os seus desejos. Agora, a partir do momento em que você decide casar, você vai ter que casar com a missão do marido. Não Sim. tem como ser diferente, certo? E aí, o que acontece? A minha esposa, por exemplo, se ela estivesse solteira, quem sabe, entendeu? Ela seguiria numa outra direção, dentro da vocação dela. Mas ela não, eu não quero caminhar solteira. Eu quero caminhar ao lado de alguém. E esse alguém tem um chamado específico. E eu vou abrir mão, de repente, daquilo que talvez sozinha eu faria para me realizar, certo? Na missão do meu marido. Eu ajudei algumas mulheres a entenderem isso. E é interessante como elas dizem, pastor, acabou o problema lá em casa. Eu entendi. Dá para eu ser feliz em Deus, certo? Ajudando meu marido a cumprir a missão dele. Sim. Então, porque se não houver essa consciência, nós vamos ter... Sério, eu me lembro que uma executiva, não sei se era da HP, ela era tipo uma diretora-presidente lá da empresa, e o marido também. Então, os dois ganhavam alguns milhões de dólares por ano, certo? Mas só que um dia ela foi na escola e ela viu uma situação com os filhos dela que aquilo chocou ela. Ela voltou decidida para casa. Ela disse assim, meu amor, se eu sair, olha só, da empresa, e ela era uma executiva de alto escalão lá, se eu sair da empresa para ser do lar, você assume todas as demandas financeiras da casa? Eu vou, claro, sem nenhum problema. Ela deixou, certo, para cumprir a vocação de mãe que ela entendeu que era o propósito maior da vida dela. Entendeu? Então, veja como isso é interessante. Ela entendeu que estar casada com o marido era muito mais para cumprir o propósito de ser mãe do que continuar buscando, de repente, um sonho que ela poderia buscar solteira. Então, se as mulheres não entenderem isso, se os maridos também não entenderem isso, eles não vão ter um casamento. Não vão ter, porque não tem como os dois cumprirem cada um o seu propósito, uma direção. Por isso que a Bíblia diz, olha, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Esse uma só carne, para mim, inclui
tudo, entendeu? Não é só uma união carnal, é tudo, entendeu? Uma só carne. Como é que eu penso sobre isso? A Lília, por exemplo, minha esposa, ela sempre foi muito boa em administrar as coisas. Ela era sucessora de um grupo de empresa e ela sempre foi muito boa, ela era organizada, sempre foi de administrar tudo. Eu percebo nela, ela cumprindo o propósito dela desde antes, lá quando solteira, né? Ela cumprindo o propósito dela, aquilo que ela nasceu para fazer. E aí, quando a gente casa, a gente encontra nossa vocação. E a Lília, depois que ela ficou grávida do meu filho, Samuel, ela ficou totalmente em casa, entendendo isso, né? Então, eu vejo hoje a Lília cumprindo o propósito dela, junto com a nossa vocação, né? Ou seja, e a nossa missão junto. Então, o que eu vejo? Que a mulher, ela pode cumprir o propósito dela na missão dos dois, do marido. Sim. Porque, por exemplo, a pastora Rose, a gente vê que algo muito inerente dela, né? Ela cumpre o propósito dela do jeito dela na mesma missão. Então, ela é quem ela é, a parte dela na missão, que é o propósito, para que a missão se cumpra do marido. E eu vejo isso muito na Lília. Então, é muito importante, quando a gente descobre isso, a mulher que está nos vendo agora, ela pode ser ela mesma, ou seja, ela pode cumprir o propósito dela dentro da missão. Porque muitas vezes a gente tem a mania de olhar o nosso propósito fora da missão, numa outra missão. Então, por exemplo, essa mulher que o pastor citou aí, talvez ela estivesse cumprindo o propósito dela numa missão muito grande. Mas ela entendeu que a missão mais importante da vida dela era a família. Uhum. Ela está com o marido, com os filhos. Então, ela continua cumprindo, talvez, o propósito dela nessa missão, que é a mais importante. Então, é muito importante saber identificarmos o nosso propósito para não nos frustrarmos. Nós podemos cumprir o nosso propósito em algo, humanamente falando, menor, né, no alcance menor ou no alcance maior. Isso em circunstância, porque, às vezes... ela vai, como já citamos aqui de algumas mães, aquilo que ela está fazendo hoje só com uma pessoa vai se multiplicar para algo muito maior. Então, a questão é você ser quem você é, cumprir o seu propósito nessa missão para que Deus cumpra dele. Né? Então, é muito importante isso. É a submissão isso, né? Entender a missão. O que Deus deu para nós? E a Lília, hoje, ela entendeu isso muito bem, a minha esposa. Qual é a nossa missão? O que nós temos para fazer? Ela cumpre a parte dela e eu a minha. Por isso que eu acho que complementa. Complementa dentro do casamento, porque os dois, entendendo isso, a missão fica mais completa. Cada um no seu papel, no seu propósito, fica bem interessante. E, pastor, existe uma mentira, né? A gente falou sobre isso, que a mulher não pode apoiar o marido, ou que a mulher tem que ser independente e tudo mais. Mas isso é uma mentira e eu vou explicar como isso acontece dentro do propósito, tá? Eu citei o exemplo da mulher que quer ser missionária na África e tudo mais. Mas, na verdade... O missionário na África é o como ela vai executar o propósito dela. Mas não é o propósito. Então, o que acontece? O como pode variar. O porquê você faz o que você faz não varia. Então, o exemplo o porquê dela é evangelizar. E o como ela achou que era na África. Mas o como pode mudar. Por exemplo, o meu propósito, pastor, é iluminar a vida das pessoas, trazer conhecimento. Como eu faço isso? Como pastor local, com um vídeo no YouTube, com um livro. O como muda. O como pode mudar, entendeu? Não sou definido por um como só, entendeu? Então, no caso dessa mulher, por exemplo... ela pode executar esse como falando com as mães do grupo de mães da escola, pode ir numa manicure, evangelizar a manicure, ela pode fazer um trabalho social na igreja dela para evangelizar. Então, o como dela pode variar. O porquê dela vai estar sendo cumprido. Dentro, casando com o chamado do marido, casando com o propósito. Entendeu? E se ela treinar um missionário para a África, então, aí pronto. Se ela falar, meu filho... multiplicar isso muitas vezes, né? Meu filho vai ser preparado para ser um missionário na África. Entendendo isso, né? Daqui a pouco, daqui a pouco ela educou um filho que revoluciona um continente. Olha aí, ela cumpriu o seu propósito. Exato. É o que você falou, como pode ser mudado, né? Variado, né? Tem muito a ver com a missão isso, né? A missão, acredito que Deus ele nos dá algumas missões durante a nossa jornada, até encontrar aquilo que Deus ele preparou para a gente, né? A grande missão. A exemplo de José. José, ele teve algumas missões diferentes até chegar naquilo que Deus tinha para ele, mas o propósito dele sempre foi ele mesmo, de governar. Por exemplo, fico pensando na Rose, né? A Rose, ela não prega no púlpito, não ministra ensinando a palavra,
mas ela foi mãe do Douglas e esposa do Josué, e mãe do Pedro, e da Letícia, que faz um lindo trabalho hoje com mães de autistas e tal. Ou seja, ela não é uma pessoa frustrada e nem complexada, porque ela tem consciência de que o trabalho que Deus deu para ela fazer, ela fez bem feito. E está fazendo ainda. Está fazendo. Por isso que, quando a pessoa entende isso, acaba o problema. Aí ela ganhou razão para acordar todo dia e viver a vida plena. Não, e além de ser bênção para ela, para mim, pelo menos, fez toda a diferença. Quando a Thaís assumiu essa posição na minha vida, fez toda a diferença. Na minha vida, no ministério, no que a gente fazia. Ela revoluciona. Por quê? Porque agora não é mais um, são dois trabalhando no mesmo propósito. Né? Você dobrou, potencializou o negócio. Por exemplo, é muito comum. Ainda ontem uma esposa perguntou assim, Pastor Josué, a esposa do pastor, ela é obrigada a liderar as mulheres, ela é obrigada a ensinar as mulheres, porque eu não gosto disso. Falei, irmã, não. Falei, se você for uma excelente esposa e uma excelente mãe, basta. Você já está cumprindo a sua missão. Deus colocou você ao lado do seu marido para você ser uma coluna ao lado dele. E isso não significa você liderar, ministrar, pregar, ensinar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, tem aqui uma questão que eu coloquei, que vocês tratam no livro. Eu acho isso aqui, eu venho falando bastante sobre isso nesses dias. Qual a relação da identidade da pessoa com o seu propósito de vida? Legal, muito importante também, porque a gente vive num momento de crise de identidade, né? As pessoas não sabem quem são. E eu gosto muito do exemplo da identidade, né? A formação da palavra idem é igual. Então, identidade é igual a quem você é, e não de fato quem você é. Então, quem nós somos? Nós somos igual ao Deus que nos formou, a sua imagem e semelhança. E nós temos que espelhar esse Deus aqui. E é tão interessante isso que, mesmo com 8 bilhões de pessoas na Terra, hoje nós não conseguimos expressar plenamente quem Deus é. Esse Deus tão maravilhoso que nos fez único, né, com uma impressão digital única, com uma íris única no olho, com um DNA único, nos faz a sua imagem e semelhança para expressar ele aqui na Terra. Como nós desenvolvemos a nossa identidade, pastor? A palavra de Deus vai dizer em Salmos que aqueles que adoram ídolos, que têm olhos e não veem, que têm boca e não falam, se tornam semelhante a ele, porque o que a gente contempla, a gente se assemelha, a gente se torna igual. É a mesma coisa, o inverso é verdadeiro. Contemplando a esse Deus maravilhoso, contemplando no seu devocional, fazendo a sua devoção diária a Deus, o seu sacerdócio diário a Deus, você vai ficando mais parecido com ele e vai desenvolvendo a sua identidade a partir da sua paternidade de Deus. E aí, conforme você se descobre Deus, você se descobre para poder viver aquilo que Deus sonhou para você. Então, você forma a sua identidade para poder viver o seu propósito. Eu tenho dito que quanto mais você sabe quem Deus é, mais você entende quem você é. Sim. O grande problema é a ignorância das pessoas em relação a Deus. Quando Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, isso tem implicação direta na sua identidade. Porque na medida que eu estudo a palavra e o Espírito Santo vai me ajudando a entender quem é Deus, eu vou entendendo quem eu sou. Eu estou fazendo 23 devocionais no YouTube só sobre o Salmo 23. Né? E uma das coisas que eu percebo é que Davi... Você não encontra Davi com crise de identidade. Ele não escreveu, eu não me lembro, por exemplo, nenhum salmo, entendeu? Sobre a sua crise de identidade. Ele fala de muitas crises de ansiedade, de depressão e tal, mas você não vê Davi com crise de identidade, pelo menos nos seus escritos. Pelo contrário, quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu sei quem eu sou. Eu sou uma ovelha do pastoreio deste que é o meu pastor. Então, eu só sei quem eu sou quando eu sei quem Deus é. E esse é o grande problema. Então, na verdade, na raiz desta crise de identidade, é uma crise de conhecimento da identidade do próprio Deus. É interessante, pastor, você está falando aí, me veio à memória Mateus capítulo 16, né? O que acontece? Ali Jesus está num diálogo com os discípulos e pergunta, quem dizem que eu sou? Aí falam muitas coisas. E aí Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que Jesus fala para ele feche esse pensamento que você está falando.
Jesus fala para ele, disseste bem Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão, filho de Jonas. Aí ele fala aqui, tua identidade terrena é essa, filho de Jonas. Aí ele diz, sobre essa sua afirmação, eu vou edificar minha igreja. Ou seja, ele mostra o propósito dele, Cristo. Aí ele diz agora, tu és Pedro. Ele fala, tu és pedra. Aí ele fala da identidade espiritual. E eu falo o quê? Eu te darei as chaves do reino, ou seja, propósito. Então ele fala da identidade terrena de Pedro, da identidade espiritual de Pedro. Ele fala do propósito dele na terra, essa afirmação, eu vou edificar minha igreja. E fala do propósito de vida de Pedro, eu vou te dar as chaves, ou seja, você vai abrir algo. Então, até ali, Pedro era um pescador, que Cristo falou, vou fazer de vocês pescadores de homens, filho de Jonas, ou seja, muito terreno. A partir desse momento que ele tem a revelação de quem é Cristo, Deus dá para ele, tu és Pedro, uma pedra firmada nisso, e eu vou te dar o teu propósito, que é abrir, te dar as chaves do reino, abrir a igreja, né? Iniciar algo. Ele prega lá em Atos... E ele abre a porta e 3.000 pessoas entram. Né? E é interessante que lá em Atos, a Bíblia fala que Pedro, quando vai se levantar, e os outros, os apóstolos, estavam com ele. Ou seja, de comum acordo, é como se tivesse respaldado. Vai lá que a gente te respalda. Ou seja, porque ele já tinha entendido que através do temperamento, dos sinais, de tudo de Pedro, ele iria cumprir o propósito que o próprio Cristo, o Messias, deu para ele. Então, identidade terrena, propósito terreno. Identidade celeste, propósito celeste. Através da revelação de Jesus Cristo, como o senhor falou aí. Você vê como que é interessante. E ele realmente entendeu quem Jesus era. Sim. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Agora, olha que interessante. Aqui, ó, João capítulo 13, tem algo aqui muito interessante, né? Verso de número 3. Jesus sabendo, ele sabia que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus e para Deus voltava. Aqui, para quem não sabe, é o texto que registra Jesus lavando os pés dos discípulos. E olha, eu aprendi isso aqui com o bispo Júlio, ele que mostrou isso para mim outro dia. Ele falou, olha que coisa interessante. Jesus assume a posição do menor escravo da casa, do escravo mais barato da casa, que era o que lavava os pés das visitas. Ele assume essa posição, ele se despe da parte superior, cinge a cintura com uma toalha, pega uma bacia e ele vai lavar, o que assustou, impressionou todos os discípulos. Mas antes ele diz, eu sei quem eu sou, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Por isso, eu não tenho nenhum problema em lavar os pés de vocês. Porque quem sabe de onde veio, quem é e para onde está indo, serve o menor sem nenhum complexo, sem nenhuma crise. Por isso que quando eu vejo um líder com dificuldade em fazer como que Jesus fez, é porque ele não entendeu ainda nem de onde veio, nem quem ele é, nem para onde está indo. Interessante. Que Jesus antes ele fala, olha, eu sei o que o Pai me entregou na minha mão, eu sei de onde vim, eu sei quem eu sou, certo? E sei para onde eu estou indo de volta. E por isso eu vou lavar os pés de vocês. E olha que é importante, então, você entender a sua identidade e também o seu propósito, certo? Agora, tem uma outra coisa aqui muito importante que você aborda aqui sobre as crenças limitantes. Compromete o cumprimento do propósito? Sim. E essas crenças limitantes, é muito engraçado, pastor, e isso eu aprendi também muito com o senhor, até cito isso no livro, porque a gente vem de uma formação que para mim é estranho, seria engraçado se não fosse um problema. Nós acreditamos em mentiras que são contadas para nós e não acreditamos nas verdades de Deus expressas na Bíblia. Exatamente. Isso confunde a minha mente, porque como que uma pessoa, né, se alguém fala algo para você que você sabe que não é verdade, você aceita aquilo e absorve aquilo e forma uma fortaleza mental, como 2 Coríntios 10 vai dizer, com uma mentira que você aceitou como verdade e as verdades da palavra de Deus sobre você, você não aceita. Né? Tipo assim, como isso funciona na mente de alguém, nós precisamos de uma revelação da palavra para quebrar isso. E 2 Coríntios 10 vai falar sobre isso, né? Sobre a gente, na nossa arrogância, no nosso egoísmo, a gente criar fortalezas mentais, que são barreiras que nós criamos no nosso entendimento.
E eu cito, né, o marqueteiro do Hitler dizia nas suas propagandas políticas de que uma mentira dita 100 vezes se tornava verdade. Olha só. Né? Então, ele fez um povo acreditar nas mentiras nazistas, causando o transtorno que causou para a humanidade, porque ele falava mentiras repetidamente até que as pessoas entendessem que é verdade. Mas eu falo para você, pastor, e se a gente fizesse o contrário? E se a gente dissesse as verdades da palavra de Deus sobre as nossas vidas por 100 vezes? Imagina o poder que isso não teria. Meu Deus. Né? Então, usando a Bíblia, olha a Bíblia, veja o que a Bíblia fala sobre você, o que a Bíblia fala sobre a criação, o que a Bíblia fala sobre os planos de Deus para você, sobre quem você é, sobre quem você representa para Deus, né? E internaliza essas verdades e, como 2 Coríntios 10 vai dizer, destrói essas fortalezas mentais feitas pelo engano humano. Né? Nós precisamos quebrar isso. Por quê? Porque senão nós vamos ficar fechados na nossa fortaleza mental. Nós vamos ficar presos na nossa pequenez egoísta, egocêntrica e sem permitir que a verdade de Deus acesse a nossa vida. Né? Nós precisamos romper isso. Muito bom. Isso é muito interessante. Agora, os pais têm uma responsabilidade muito grande em relação a isso. O que eu vejo? Eu vejo alguns pais semeando mentiras, não é, no coração, na mente dos filhos. Por exemplo, não, filho, isso daí que você está querendo é só para rico, nós somos pobres. Olha só, filho, para nós não vai dar, entendeu? Porque uma faculdade dessa custa muito caro. Isso é só para rico, entendeu? Não, filho, não, aquele lá pode porque o pai dele é doutor. Ah, aquele outro pode porque o pai é empresário. Ah, aquele outro lá pode, filho, porque o pai é muito influente. Mas não, nós não nascemos para isso. São mentiras, entendeu? São mentiras. Paulo, ele dizia assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece, entendeu? Tudo posso naquele que me fortalece. O Márcio Michele, eu gosto muito de ouvi-lo. Apesar de ser tão novo, ele tem uma visão de algumas coisas que me impressiona, principalmente sobre criação de filhos. Então, ele diz assim, como que eu crio meus filhos? Um dia meu filho chegou para mim, eu não lembro muito bem a história, mas a moral era essa. Meu filho chegou para mim e falou assim, pai, quando eu crescer, quero ser um policial. Qual que é a tendência da maioria dos pais? Meu filho, isso não dá dinheiro, entendeu? É perigoso. E perigoso, e todo policial é bandido e tal. Essa é a tendência. Ele chegou para o filho e falou, filho, você não vai ser só um policial. Você vai ser um policial investigativo. E você vai liderar uma equipe, entendeu? E você vai fazer trabalhos tão relevantes que você vai ser conhecido na nação. Você vai influenciar milhares. Olha a diferença. Aí diz que daí passou um tempo, aí o filho chega, pai, eu quero ser motorista. Eu vou ser motorista tipo de Uber ou de táxi. Aí ele falou, não, você não vai ser só motorista. Você é dono de uma frota. Você vai ser dono de uma locadora como essas grandes que tem por aí. Você vai ser dono de um... Você percebe? Então, é o pai que não limita, não castra, entendeu? Não mata o sonho, mas vai estimulando ele a sonhar grande, a pensar grande, e que não existe trabalho que não seja digno quando ele é honesto. Você tá entendendo? Agora, infelizmente, a maioria dos pais não aprenderam assim. Vocês já me ouviram falar 500 mil vezes, eu sempre disse para meus filhos, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para a glória de Deus, sempre estimulando, certo? Aí eu lembrei, a primeira vez que eu estive na França, quem me levou para conhecer Paris foi um jovem que estava estudando onde o Fernando Henrique deu aula. Sorbonne, estava estudando lá. E ele fazia, parece que 2 universidades lá. E ele era pobre quando morava no Brasil. E ele teve um sonho. E ele contou para o pai. O pai disse, se você sonhou, você vai conseguir. Uau. Aí o pai foi ser missionário aonde? Nas Guianas Francesas. Nas Guianas Francesas tinha um estímulo para quem se saísse bem na escola, ganharia bolsas lá na faculdade. Ele se saiu bem na escola, ganhou, acho que, sei lá, em primeiro lugar. Daqui a pouco ele estava lá em Paris, tudo patrocinado pelo governo. Sim. Olha só, pobre que morava na periferia da periferia, teve um sonho, o pai disse, se você sonhou,
você vai conseguir. E ele chegou aonde ele desejava. Percebe? Então, nós pais temos um papel preponderante nesse aspecto do propósito. O Roberto Chiniachik, ele diz algo interessante. Ele falou, ó, tem filho que nasce para voar, tem filho que nasce para nadar e tem filho que nasce para correr. Qual que é o meu papel? Ajudar os meus filhos a descobrirem, será que eu nasci para voar? Será que eu nasci para nadar? Ou será que eu nasci para correr? Esse é meu papel. Ajudar os meus filhos. Eu me lembro que o Douglas trabalhava comigo aqui, trabalhou comigo mais de 10 anos, e aí um dia eu falei para ele, você conhece esse curso que o pessoal chama de coach? Ele disse, nunca vi, pai, nunca vi. Eu falei, então vai lá, assiste esse vídeo aqui. Mandei para ele um link, ele assistiu o Jerônimo Teme, aí ele assistiu um outro, assistiu, falou, papai, negócio, é legal esse negócio, pai, é legal. Aí eu falei, ó, procura o melhor instituto para você fazer um curso. Aí ele falou com os amigos e tal, aí ele encontrou lá um instituto, que é um dos mais respeitados hoje, não é? É no mundo, e aí ele fez o curso. É interessante que quando ele fez o curso, ele começou a estudar essa questão do propósito. Aí ficou claro o propósito de vida dele. E aí um dia ele senta comigo, seu pai, o senhor me emancipa, me libera para eu cumprir o meu propósito? Olha que coisa interessante. Um curso que eu encontrei, que não era ainda muito divulgado, quando ele fez esse curso, ele entendeu, peraí, agora eu ganhei clareza do meu propósito, e hoje ele está onde ele está. Então, o papel do pai é exatamente isso. Ajudar os filhos a entender. Eu nasci para voar, não, eu nasci para nadar, não, eu nasci para correr, certo? E aí, não tem limite. Não tem limite. Pode morar na periferia, ter uma história complicada, mas se tiver um sonho e clareza do propósito, meu irmão, ninguém segura. Mas porque Deus não está com dificuldade financeira, né? Deus não está com nenhum problema, não está com... né? Tipo assim, ele está bem. Se você tem um propósito que é de Deus, ele vai se cumprir. Não depende da condição financeira do seu pai, da sua família, da sua história. Depende de você estar ligado com aquilo que Deus está fazendo. Eu tenho várias experiências com relação a isso, né? De ser criado numa família pobre e ter tido uma condição de estudar e tudo mais que foi patrocinado por Deus, né? Sim. Diversas coisas aconteceram. Então, é importante não ter essa mentalidade fechada, que a gente tem muito isso, né? Mentalidade fechada, principalmente falando de dinheiro, nessa limitação do pobre, do não poder. Cara, Deus não tá com dificuldade financeira. Não. Se tem algo de Deus para você, vai acontecer, independente. E é importante quem está ouvindo a gente, que não teve esse privilégio, encontrar em outras fontes, né? Como sim. o Rick Jones fala muito disso, né? No livro. Então, encontrar outras fontes, mentores, que nós estávamos falando sobre isso, porque a palavra de Deus, ela empodera a gente. Eu lembro você estava falando acerca de profissão, mas eu estava ouvindo o Israel Salazar falando sobre, ele teve um tumor raro, e ele disse que a chance dele não era tão grande assim, e o que ele fez? Ele fez parecido com os judeus, né? Tipo, com Mezuzá, em tudo, ele colocou em todos os lugares da casa dele, ele no banheiro, na porta, colocava versículo bíblico, dizendo que ele consegue, que ele é filho de Deus. Então, ele começou a respirar isso no carro, no trabalho, em todos os lugares, ele pregou vários versículos, e isso começou a gerar nele esse empoderamento que tira qualquer tipo de gatilho mental, de que não consegue. Então, é muito importante quem está nos ouvindo, que não teve o privilégio, talvez, de ter um pai afirmando, fazendo isso, entender que Deus é pai, como Isaías diz, ele nunca nos abandona. Pode ter uma mãe que amamenta nos abandonar, mas ele jamais nos abandonará. Então, você que está nos vendo, se empodere da palavra de Deus e sabe que você sempre teve um pai. Que assim como Pedro, quando você descobrir esse pai, você vai descobrir o seu propósito, não vai ter gatilho mental que vai parar qualquer pessoa, né? É muito importante isso. Olha, todo mundo aqui elogiando muito, o pessoal está falando aqui, que live maravilhosa, como eu precisava ouvir tudo isso que eu estou ouvindo agora de manhã, certo? Eu ouvia isso na minha infância, certo? Está falando aqui, acho, daquilo que nós falamos, você não vai dar, não vai conseguir e tal, não é? Que visão desse pai, eu gostei do Márcio Michele lá, você pode seguir ele, porque ele é uma bênção. E o pessoal dos Estados Unidos também elogiando bastante, muita gente falando aqui. Vou fazer 3 perguntas e desmascarar. Não entendi o que esse cara falou aqui. Acabei de ser mãe e nunca imaginei me sentir tão importante.
Olha que coisa interessante. isso. Agora está entendendo, não é? Aqui o pessoal de Rondônia, vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada essa live. Muito bom aprender. Vai ficar salva, todo mundo perguntando se vai ficar salvo aqui a live. Vai ficar, se nós estamos com praticamente 1.000 pessoas nos acompanhando aqui. Que Chaves, está dizendo aqui, que Chaves poderosa, não é? Que bênção. Colocou aqui, 2 divorciados terem um propósito em Deus. Vai ficar gravado, vai ficar gravado. Qual o primeiro passo? Bom, nós estamos caminhando para o final. Primeiro eu quero que você deixe um like. Já deu um like aí? Ô, irmão, me ajuda aí, dá um like aí. Dá um like aí. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreva, porque é muito importante, tá? Você tem o link aí desse livro aí? Você tem o link? Tá, já acho que na descrição, né? Já tá na descrição o link aí? Olha, o livro que o Tiago e o Douglas estão lançando é esse aqui, ó. Deus te fez de propósito. E, por sinal, ó, é um livro assim muito legal, entendeu? Feito de uma maneira, de uma forma moderna, interessante, gostoso de ler. Ó. Eu estava dando uma olhadinha hoje, ainda pela manhã, no livro, ó. É marcado, anotado, tem destaques daquilo que realmente você precisa fixar na sua mente. E o Pedro vai colocar na descrição o link, tá? Para quem quer adquirir. Quem quiser adquirir esse livro, você precisa ter esse livro. Douglas Gonçalves, mais Tiago Marques, tá? Como descobrir por que e para que Deus te criou, tá bom? Você não pode deixar de adquirir esse livro. E nós vamos colocar aí na descrição do vídeo. E você que está no Instagram, vai lá na loja jesuscope.com.br, né? É isso. Loja.jesuscope.com. Loja.jesuscope.com. Vai lá e adquire esse livro. Agora, uma pergunta que eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que fazer uma abordagem bem ampla aqui para o pessoal, ajudar o pessoal. Como descobrir o propósito de vida? Legal. No livro a gente faz alguns exercícios que ajudam você a descobrir o propósito. Tem fácil exercício aí para Tem, mostrar para tem. eles? Vê se você consegue abrir aí, que eu já vou mostrar falando, eu vou mostrar aqui. Vamos procurar aqui rapidinho, que a gente está desenhadinho. Ó, esse, por exemplo, é um exercício dos mentores. O Igor estava falando agora dos mentores. A gente faz um exercício para você descobrir, porque assim, ó, por que descobrir o propósito? Para saber quem são os meus mentores. Então, tipo assim... Se você colocar, acho que aqui, assim, ó, né, Pedro? Acho que isso, aqui acho que dá para ver. O nível de acesso que nós temos hoje à informação até nos confunde. Então, o propósito nos faz definir quem que eu vou ouvir. Se eu vou ouvir como o Douglas, por exemplo, né, o Francis Chan, vai ouvir lá enfim, pregadores, pastores. Ah, não, o meu propósito é ser um jogador de futebol. Então, você vai assistir um jogador de futebol que influencia para o bem, que vai fazer... esse é o exercício do mentor. Essa ferramenta aqui Isso. Quem você vai ouvir. Isso, aí eu explico exatamente como fazer, né? Legal. Agora, eu vou pegar aqui o das 3 perguntas, que é para você responder com a gente aqui. É muito importante você ter ferramentas que te ajudam a descobrir o seu propósito de vida. Esse é muito outro importante. exercício que você vai fazer, Olha descobrindo o seu propósito na sua história. Dentro da sua história, pastor, você já sabe que tem algo falando sobre o seu propósito. Por exemplo, vou falar da minha, né? O meu propósito é jogar a luz na vida das pessoas, iluminar através do conhecimento a escuridão de alguém. E o como eu faço é lançando um livro, falando com vocês aqui e tudo mais. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu aprendi a ler sozinho na escola. Tava na escola e aprendi a ler. Eu percebi que eu lia e meus amiguinhos não. A partir desse momento, eu passei a ser um professor deles. Com 5 anos. Eu já estava iluminando o conhecimento dos meus amiguinhos na escola. Então, já está na minha história. Eu só preciso ir lapidando, descobrindo, melhorando, apontando para um lugar. Então, por exemplo, hoje eu não falo de conhecimento sobre como ensinar alguém a ler. Não é o que eu faço hoje. Por quê? Porque eu fui caminhando no meu propósito e descobrindo uma maneira melhor, mais assertiva, mais objetiva de fazer o que Deus me chamou para fazer. Mas já está na minha história, né? E falta o terceiro exercício que eu preciso achar aqui, que é o das 3... Aqui, ó. O das 3 perguntas. Então, a gente vai explicar. Dá tempo de fazer rapidinho das 3 perguntas? Dá sim, dá, claro. Vamos lá? Claro. Então, as 3 perguntas é o seguinte, pastor. Basicamente, você precisa responder. O que você gosta de fazer? O que você é bom quando você faz? E o que você mudaria no mundo?
Se você responder essas 3 perguntas, vamos lá. Eu brinco que é 1 mais 2 para que o 3 aconteça. Soma aquilo que você gosta de fazer com aquilo que você é bom, para que o problema que você enxerga no mundo seja resolvido. Dentro dessas 3 perguntas está o seu propósito. A pergunta 1 e a pergunta 2 é o que e o como. Elas podem mudar, podem variar. Pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser alguma coisa. Mas o porquê eu faço o que eu faço não muda. Aí é a terceira pergunta. O que você mudaria no mundo? Então, foi muito engraçado quando aconteceu isso na minha vida, pastor, porque foi numa pregação do Douglas, eu estava trabalhando com o Douglas, estava lá no fundo, né, na banca ali e tal, aguardando o final, e ele fez aquele apelo bonito lá na frente, falou assim, fecha os seus olhos agora e pensa o que você mudaria no mundo. E aí eu pensei, a Valéria estava comigo, a Valéria pensou, a Valéria veio falar assim, nossa, eu acabaria com a fome das pessoas, porque isso toca o meu coração e tudo mais. Eu falei, nossa, eu sou um monstro. Falou, por quê? Porque eu acabaria com gente burra. Como assim? Acabaria com gente burra? Aí eu falei, ô Douglas, nós estamos com um problema nesse exercício aí, cara. Porque deu ruim aqui, cara. Aí ele falou, não, Thiago, você não acabaria com gente burra, você acabaria com a ignorância das pessoas. Você odeia a ignorância, você quer que todo mundo receba a luz de Deus nas suas vidas. Eu falei, opa, tem algo interessante aí. Então, é um diamante bruto que foi sendo lapidado. Quem que lapidou? Um mentor. Entende? Então, a partir dessa pergunta, eu passei a ser intencional nos livros que eu lia, nos cursos que eu fazia, em como eu trabalhava, em onde eu trabalhava, entendeu? Então, a partir dessa pergunta, eu fui lapidando e hoje eu tô aqui, lançando o livro, tem o curso, tem pregação, tem um monte de coisa falando sobre aquilo que a gente faz. Isso é muito interessante, né? Por exemplo, para mim, um dos sinais que revela o teu propósito é quando você se sente responsável diante de uma necessidade. Por exemplo, você visita um orfanato, você fica sensibilizado com aquelas crianças sem família, mas você volta para casa com a disposição até de mandar uma oferta e cooperar, mas você não se sente responsável. Aí você visita um asilo, certo? Aí você também fica sensibilizado com aqueles velhinhos, às vezes até abandonados e tal pela família, e você até manda uma oferta, mas se você não se sente responsável, entendeu? Mas, de repente, você visita um projeto de assistência aos meninos de rua, mendigos. Cara, você volta para casa, você não dorme. No outro dia, você não come direito e você fala, não, isso mexe comigo, isso me perturba, isso me incomoda, eu tenho que me envolver nisso e tal. Opa, espera aí. Aí pode ser um sinal de que isso tem a ver com o meu propósito. Isso tem a ver com o meu chamado. Entendeu? Por exemplo, no meu caso, se uma pessoa falar que está se separando perto de mim, cara, impressionante. Eu vou fazer tudo para isso não acontecer. Eu já levei gente para minha casa. Entendeu? Eu já levei gente, já doei para no SOS. Do SOS eu trouxe para minha casa. Fiquei com o cara em casa, certo? Então, eu estava de férias. Eu estava celebrando 25 anos de casado em Paris. E aí eu fui visitar uma cidadezinha, lá onde ficam as montanhas Mont Blanc, chamada Chamonix. E quando eu estava lá em cima, nas montanhas de gelo, eu encontrei tipo uns 3, 4 casais de lua de mel. Você acredita que eu tirei um tempo para ensinar os caras que era casamento? Vê se pode. Mas é isso, né? Eu estava lá, assim, cara, que lindo, vocês estão começando. Deixa eu falar para vocês com o que eu trabalho. E eu vou dar para vocês assim umas 5 chaves para vocês darem certo no casamento. Os caras ficaram tudo assim, pô, que legal, que legal. Por quê? É o seu chamado, não adianta. Sim, natural. É aquilo que queima no seu coração. É o tema da sua conversa, é o tema principal da sua conversa, entendeu? Você pode falar de qualquer coisa, mas quando começa a falar sobre aquilo, aí muda o seu semblante, o seu olhar, a sua empolgação, porque está aí o seu chamado, o seu propósito. Por isso, se você está fazendo aquilo que não te empolga, não é? Eu gosto, foi o Miles que também disse, você nunca vai ver um peixe no psicólogo dizendo, pô, não aguento mais nadar. Você nunca vai ver um pássaro no psiquiatra, não suporto mais altura, isso aí me deixa louco. Nunca. Por quê? O peixe nasceu para aquilo. O pássaro nasceu para aquilo. Então, quando você faz... Por isso que quanto mais o pássaro voa, mais ele quer voar. Quanto mais o peixe nada, mais ele quer nadar. Por quê? Aquele movimento dentro do propósito gera energia. Então, se você não está, entendeu, fazendo aquilo que te gera energia, que te dá prazer,
que te realiza e é o que tira você da cama, você está no lugar errado. E é terrível. Eu sempre conto essa história. Um pai quis que o filho fosse médico, porque ele era médico. Ou não era médico e quis se realizar no filho. Foi uma coisa assim. Aí o cara falou, bom, eu vou ser médico. Então, ele passou no vestibular, fez empurrado a medicina, e ele foi 30 anos médico. Vai vendo? 30 anos. Quando ele completou 30 anos, se aposentou. Se aposentou, comprou um caminhão e foi ser caminhoneiro. O sonho dele sempre foi ser caminhoneiro e, quem sabe, o dono de uma transportadora. E o pai fez... Agora, imagina o médico mal-humorado que esse cara foi. Sim. Nossa. Imagina como esse cara trabalhou. E assim a gente vê muitos que estão fazendo aquilo para o qual não nasceram e não foram chamados, porque o pai quis se realizar. E aí vai um conselho a vocês que estão me ouvindo aqui, não façam isso. Respeite o propósito para o qual sua filha nasceu. E não existe trabalho pequeno, menor, indigno. Qualquer trabalho, entendeu? Ah, minha filha nasceu e ela é apaixonada em trabalhar em asilo cuidando de velho. Ué, é o propósito da vida dela, pô. É isso aí. É isso que realiza o coração dela. É ali que ela se sente realmente no lugar dela, entendeu? Desenvolvendo a vocação dela. Amém. O que vocês acham? É isso, pastor. E nosso trabalho, ele é adoração a Deus, né? Paulo fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. E a palavra trabalho, quando vai falar lá no jardim, né? O cultivar, o trabalho de cultivar. E a palavra utilizada para os caras que estavam no templo servindo, no caso, no tabernáculo de Moisés, é a mesma. Ou seja, o nosso trabalho é adoração ao Senhor. Seja cuidar de velhinho, seja fazer qualquer coisa. Quando eu trabalho, eu adoro a Deus. Então, em qualquer trabalho que você se engajar, glória a Deus por isso. Faça como se fosse ao Senhor, né? E é muito importante a gente saber a questão do incômodo, que faz parte dos sinais, né, do propósito, a diferença do vazio para o incômodo. Porque o vazio, tem gente que diz, tô com um vazio, tô com... Não, tá falta de Deus. Isso. Então isso é um ponto comum para todos, né? O cara tá com vazio, ele tá com falta de Deus. A partir do momento que ele tá cheio de Deus, ele começa a se incomodar, porque é Deus que gera isso. Sim. É o Espírito que gera isso. Então tem muita gente falando, eu tô com vazio, acho que eu tenho que viajar, eu tenho que mudar de cidade. Não tem nada a ver. Tá precisando de Deus para que depois que você estiver em conexão com Deus, Deus te incomode para aquilo que é o teu propósito. Exatamente. Então é importante essa questão, como tá falando, de descobrir o propósito, que tem muita gente passando por vazios, crise de identidade, uma série de coisas. Por quê? Porque tá com falta de Deus. E aí acaba confundindo o propósito, porque toma decisões baseadas em circunstâncias, em momentos, em emoções. E aí é bem difícil. Cara, eu ouvi uma ilustração de um pastor que eu achei bem legal. Ele estava dando uma palestra para os jogadores como é que fala? Esse meninada que está na escolinha de futebol. Categoria de base. Categoria de base. E ele está dando uma palestra para aqueles jogadores. Aí ele fez uma pergunta para os meninos, né? Aquela bola, não é? Aquela bola que o Pelé usou no último jogo que ele fez e que está no museu, ela é uma bola feliz ou triste? Aí disse que o menino falou assim, ela é uma bola triste. Aí ele perguntou, mas por quê? Porque o lugar dela não é no museu. Entendeu? O lugar dela é no campo de futebol. Veja só. Aí ele falou, pô, caramba. Nem parou pensar nisso. Não. É o que ele queria ensinar. Mas o menino tão pequeno já ganhou aonde ele queria chegar, entendeu? Ele falou, olha, aquela bola é uma bola triste. Porque ela não foi feita para ficar de enfeite dentro de um museu. Ela foi feita para cumprir um propósito no campo, nos pés dos jogadores. É isso aí. Entendeu? Então... muitas vezes o lugar que você está é interessante, tem visibilidade, todo mundo passa e acha interessante, mas você não está bem. Entendeu? Você não está bem, porque você está fora do lugar. Então, é bom que você entenda, ó, esse copo, entendeu? Ele só será um copo feliz se ele estiver cumprindo o seu propósito. Agora, se você pegar esse copo e tentar que ele aperte um parafuso, ele não vai conseguir. Mesmo que você quebre ele, então ele não vai conseguir. Então você precisa entender que quando você está fora do lugar, você está forçando uma coisa para o qual você não foi criado, pô. O relógio não foi criado para abrir a porta do carro.
Ele foi criado para mostrar a hora. Então, quando você tenta fazer uma coisa para a qual você não foi criado, você não vai estar confortável, feliz, bem, entendeu? Você vai se machucar, você vai se esforçar e geralmente não vai dar certo. Então, por isso que é muito importante você descobrir o seu propósito. Entendeu? Muito bom. Porque daí, olha, o Igor, por exemplo, é pastor. Entendeu? E trabalha com a gente. Eu percebo quanto o Igor faz uma viagem longa, quase todo mês, para estar com a gente e volta cheio de alegria por ter cumprido mais uma vez o seu propósito. O Tiago, certo? Faz o que faz e com prazer. Eu faço o que faço e é isso que me dá alegria. Tem uns casos que falam assim, pô, mas você não cansa? Eu falei, cara, eu até canso, mas eu não me estresso. Entendeu? Como se fosse para mim algo pesado. Pô, se eu pudesse, eu largava a mão. É isso. Olha só o que é o propósito. Madre Teresa de Calcutá, ela abriu mão de tudo o que a vida lhe proporcionava para cuidar de leprosos na Índia, né? Então, ela ficava lá no meio daqueles leprosos, caras sem dedos, sem orelha, sem nariz, morrendo do lado dela. E ela cuida aqui, cuida ali e tal. E tudo que ela tinha, ela dava para os caras e tal. Viveu uma vida assim, bem humilde nesse aspecto. E ela era patrocinada por alguns milionários no projeto dela, né? Para tentar salvar o máximo possível de pessoas que morriam com lepra. E aí, um multimilionário americano foi visitá-la. E chegou lá, quando ele viu o que ela fazia, o cara disse assim para ela, Madre, por dinheiro nenhum, eu faria o que a senhora faz. Aí ela disse, eu também não. Porque aqui não é dinheiro. Aqui é chamado, missão e propósito. É isso aí. Entendeu? Então, fique claro que o propósito é aquilo que você faz, mesmo se você não recebesse. Porque o dinheiro, entendeu? Vem só depois. É consequência. Né? É aí que os casados precisam... O Douglas falou uma coisa uma vez no encontro de casais, que eu falei, pô, é verdade. Ele falou assim, não case para ser feliz. Case para cumprir um propósito e a felicidade vai ser um subproduto do propósito cumprido. É isso. Entendeu? E aí as pessoas querem casar para ser feliz, mas não estão preocupadas em cumprir o propósito do casamento. E só é feliz e é uma felicidade sustentável quando você está cumprindo um propósito. O casamento não é o fim, é o meio, né? Exato, é o meio. É o meio. Entendeu? Aí o resto é consequência. Isso aí. Entendeu? Pô, foi muito bom, o pessoal aqui tá dizendo aqui que nós podemos ficar o dia inteiro aqui. Eu sou suspeito, eu falaria o dia inteiro. Falando sobre isso, mas a gente vai ter outros encontros. E, o livro do Tiago e do Douglas, você deve adquirir. Eles colocaram aqui o link. Pode até colocar novamente, Pedro. O link está aí, está na descrição do vídeo, ok? Ou então lá na loja, loja.discope.com, você pode adquirir lá também, vale muito a pena. E esse é um dos livros que, se eu pudesse, eu leria com todas as pessoas que me acompanham. Por quê? Para mim é uma chave. Olha... eu sempre falo que a visão lidera o líder. Eu acho que o propósito guia a vida das pessoas. Muito bom. Não é? Aí, a partir do propósito, você vai se preocupar mais com o que você come. Porque se meu propósito é algo tão grande, gigante e preciso de longa vida, então eu vou me cuidar melhor. Olha só. Bom, aí você está lendo tanta coisa que não tem nada a ver com o seu propósito, porque você não sabe nem qual é o seu propósito. Exato. Agora, quando você entende o seu propósito, aí você começa a ler aquilo que tem a ver com o seu propósito. Aí você vai andar com pessoas que têm a ver com o seu propósito. Aí você vai se envolver em projetos que têm a ver com o seu propósito. Então, o propósito é a chave, é o centro. Entendeu? Então, eu sempre digo o seguinte, você precisa entender qual é a sua arca. Eu uso uma ilustração, né? Deus chamou Abraão para conquistar uma terra, o Moisés para libertar um povo, o Neemias para reconstruir uma cidade a partir dos seus muros, o Davi para governar e o Noé para construir uma arca. Então, quando você não entende o seu chamado, nem a sua missão, nem o seu propósito, você que foi chamado para construir uma arca, você está tentando libertar um povo, você que está tentando libertar um povo e foi chamado para construir uma arca, está tentando conquistar uma terra, e aí... você não chega a lugar nenhum.
Porque você está fazendo aquilo para o qual você não foi chamado. E não adianta ficar tentando, não, eu vou imitar aquilo lá, vou copiar. Não, propósito não se copia, cada um tem o seu. Por exemplo, ó, a xícara é xícara, e o celular foi criado para um outro propósito, o livro foi criado para um outro propósito. Então, cada um no seu propósito. Você está me entendendo? Então, descubra, você foi chamado, vocacionado e sua missão é construir uma arca, então faça bem feito. Entendeu? E foque, 100 anos focado, entendeu? É conquistar uma terra como Abraão, conquiste a terra, pô. É reconstruir uma cidade, vai reconstruir a cidade. E leia tudo sobre isso. Aí a sua vida fica leve, fica gostoso, fica interessante. Pastor, e vai facilitar a vida de muito pastor, né? Porque tem muita ovelha perdida no caminho, dando trabalho para pastor, porque ainda não descobriu o seu propósito. Né? Então, se a igreja viver com essa consciência de propósito, vai facilitar a vida da liderança dos pastores. Fica tudo mais fácil. Fica. É interessante, pastor, é uma ressalva que talvez muitas pessoas nos ouvindo, que não se você não encontrou ainda, não há idade. Né? Ou mais velho ou mais jovem. Eu lembro que Jesus, quando ele estava aos 12 anos no templo, né, enquanto os pais estavam alvoroçados, ele diz algo interessante: estou cuidando dos negócios do meu pai. Não, ele fala assim, Mas onde aí, mais eu estaria? onde mais tipo assim, estaria? eu sei onde eu tenho que estar, né? E a idade dele era exatamente do bar mitzvah, né? Isso. Que era para ele assumir os negócios de José. E ele faz ali algo muito interessante, dizendo, não, esse é o meu propósito. Não é ser carpinteiro. O meu negócio é cuidar das coisas. Por que vocês estão assim? Eu estou exatamente no lugar que eu devo estar, com 12 anos. Então, muitas vezes a gente banaliza isso. Muito jovem, deixa para depois. Inclusive, aquela pergunta da irmã, né? Com 20 anos, não descobriu ainda, e se já está na hora de descobrir. Se você ainda não descobriu, a hora é agora. Passou o tempo. Lê o livro aí do Tiago, que vai te ajudar muito. Quanto antes, papai e mamãe, escute isso, quanto antes seus filhos descobrirem o propósito, melhor vai ser para eles chegarem onde Deus quer que eles cheguem. Porque tem pessoas que tem gente que descobriu com 30 anos, com 40 anos, 50 anos, certo? Agora, você imagina se isso aqui fosse estudado na escola, meu. Sim. Isso aqui é uma bomba. Você está vendo? Já pensou nossas crianças crescendo, sabendo sobre o seu propósito, usando essas ferramentas todas que tem no livro para descobrir. Gente, foi muito bom. Vamos ter outro encontro. Vamos marcar depois com você e o Douglas aqui também, tá bom? Foi muito legal. Fala pro, como é que chama? Arthur, que eu quero fazer um podcast com ele para a gente falar um pouquinho sobre o discipulado aqui, que é uma benção. Tiago, obrigado, viu? Foi muito bom. Um prazer. Fala pro pessoal, eu vou abrir uma caixinha de perguntas sobre propósito lá no meu Instagram. Mas se o pessoal tiver perguntas aí que a gente não conseguiu cobrir hoje aqui, eu respondo o pessoal hoje lá. Thiago_JesusCop. Thiago_JesusCop, tá? Obrigado, Pastor Igor. Deus abençoe você. Sempre muito bom ouvir você também. Muito bom estar com vocês aqui, aprendendo. Estamos aprendendo, cumprindo o propósito. Amém, amém. Deus abençoe você, sua casa e a sua família. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no meu canal, ative o sininho aí para você receber sempre a informação e a notificação de novos vídeos que eu estou sempre colocando aqui. Nós estamos sempre colocando aqui todos os dias. E eu quero terminar, como sempre, dizendo a você que o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Até amanhã, às 11 horas, com mais um podcast da família.